Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus. Esse livro é do Neil Walsh e ele diz que vai transformar a nossa vida, que esse diálogo que ele teve com Deus responde muitas daquelas perguntas que todo mundo algum dia já fez. Nós estamos aqui no terceiro capítulo, onde exatamente ele colocou essas perguntas. Depois de já ter conversado um pouco com Deus nos dois primeiros capítulos, aqui ele foi direto, então, porque ele disse, eu tenho tanta coisa para perguntar, tenho 1000 perguntas para fazer. Deus falou, então faça, aproveita que eu estou aqui e faça. Aí ele começou, fez 13 perguntas. A primeira, só na primeira ele já colocou 3. Então a primeira foi, quando a minha vida finalmente vai melhorar? O que é preciso para eu conseguir ter ao menos um pouco de sucesso? E algum dia a luta vai terminar? E aí Deus está respondendo, está discorrendo, está falando aqui, passando por mostrar a ele que a responsabilidade por ele estar vivendo a vida que ele está vivendo é só dele, não de Deus, que Deus deu o livre-arbítrio e explicou, ali tem luz e sombras, então façam, tudo é relativo, façam do jeito que vocês acharem melhor. E Deus também disse que ele está tranquilo com relação às nossas escolhas, ainda que a gente não tenha entendido nada ainda, e que a gente diga aqui, como o Neil Walsh disse ali no início, que conversar com Deus não é possível, ele disse que ele está super tranquilo porque ele tem certeza que o final nós vamos voltar para ele, que seja qual for o caminho que a gente fizer, seja qual for o nosso trajeto, se a gente ficar mais na sombra, demorar mais tempo para acordar, para despertar, não faz mal para ele porque ele tem certeza que todos voltarão para ele. E aí, então, ele está respondendo aqui essa primeira pergunta do Neil Walsh, que ele já foi colocando outras na resposta também. E aí ele estava aqui falando que tudo que passa por a gente mudar o nosso pensamento. Aí o Neil Walsh falou, desculpe-me, mas tenho de interromper o senhor novamente. E quanto à pessoa que está doente, mas tem a fé que moverá montanhas e por isso pensa, diz e acredita que irá melhorar, para morrer 6 semanas depois. E aí eu achei interessantíssima essa resposta de Deus, ele dizendo que, poxa, se ela morreu 6 semanas depois, é porque ela moveu montanhas durante 6 semanas, o que pode ter sido suficiente para ela. E aí a ficha caiu para ela, ó, chegou o final para mim, porque tudo aqui nessa realidade finita, tudo tem fim. E aí Deus terminou assim, para um médico ou uma enfermeira, a morte é um fracasso. Para um amigo ou parente, é um desastre. Apenas para a alma é um alívio, uma libertação. Isso está no vídeo anterior, tá bom, gente? E vamos ver como é que Deus continua, então, respondendo a essa questão do Neil Walsh. Sua maior dádiva para os moribundos é deixá-los morrer em paz, não achar que eles devem aguentar firme, continuar a sofrer ou preocupar-se com você nessa passagem tão crucial nas vidas deles. Então Deus está dizendo aqui ao Neil Walsh que a maior dádiva para aquele parente, para aquele amigo, para aquele ente querido que está morrendo, é deixá-lo morrer em paz e não achar que ele deve aguentar firme, porque ele chegou no final, todo mundo vai chegar. E até eu estou fazendo ali o livro do Chico Xavier, A Renúncia, onde a gente vê um grupo ali que tá voltando para o momento de se reencarnar, e nesse momento o espírito ele começa a chorar, ele se desespera mesmo um pouco, e ele diz, isso parece aquele momento da morte do corpo físico. Então, para ver como que tudo em movimento, tudo naquela coisa do símbolo do infinito, que tá tudo ligado. Então, aquele momento que a gente acha que é um momento terrível para aquela pessoa, é o momento que ela está se libertando, que ela está voltando para ver tudo que ela fez, para retomar fôlego, digamos que seja uma Olimpíada, uma prova de natação, a pessoa pula na piscina e vai por baixo, assim, até ela chega lá, ela quer sair, ela quer tomar fôlego, aí de novo ela volta se precisar e recomeça, faz o exercício de novo. O que acontece com muita frequência no caso do homem que diz acreditar que vai viver e até mesmo reza para isso, é que no nível da alma ele muda de ideia.
Então é hora de deixar o corpo para que a alma fique livre para realizar outras atividades. Quando a alma toma esta decisão, nada que o corpo faz pode mudá-la. É no momento da morte que aprendemos quem, no triunvirato corpo, mente e alma, comanda a vida. Então Deus já falou desse triunvirato, que é corpo, mente e alma. Então ele diz, a pessoa pode até estar rezando muito, ela está apegada ali à vida, ela não quer, ela acha que não chegou a hora dela morrer, ela tem muito o que fazer ainda, mas ela muda de ideia em nível da alma. E aí ele diz que nesse momento a gente entende quem é que comanda a vida, nesse triunvirato, corpo, mente e alma. Durante toda a existência você acha que é o seu corpo, às vezes acha que é a sua mente. É na hora da morte que você descobre quem realmente é. Há ocasiões em que o corpo e a mente simplesmente não ouvem a alma. Isso também cria o cenário que você descreve. O mais difícil a fazer é ouvir a própria alma. Poucas pessoas fazem isso. Então aí ele dizendo que às vezes a gente se identifica, a gente acha durante um tempo, a gente pensa que a gente é o corpo, depois a gente pensa que a gente é a mente, e é na hora da morte que a gente descobre quem a gente realmente é, um ser infinito divino, ou seja, nós somos uma alma imortal, eterna. Frequentemente a alma toma a decisão de que é hora de deixar o corpo. O corpo e a mente, sempre servos dela, ouvem-na e começa o processo de libertação. Contudo, a mente, e entre aspas, o ego, não deseja aceitar tal resolução. Afinal de contas, esse é o fim da existência dele. Então instrui o corpo para resistir à morte, o que ele faz com prazer, porque não deseja morrer. O corpo e a mente, o ego, recebem muito incentivo, muitos elogios do mundo exterior, o mundo da criação dele, pelo fato de resistir. Assim, a estratégia é legitimada. Deus explicando aqui então o que acontece nesse momento, quando a pessoa chegou ali no momento realmente, e é o ego então que convence o corpo que ele tem que resistir. Cara, você vai morrer, não joga toalha não, resiste aí. Por quê? Porque ele não quer deixar para ele, o corpo realmente carnal morre, e eu acredito que esse ego também, ele não vai. Então o que vai continuar, vai voltar é a alma é eterna. Então a alma decide que chegou, já deu para ela, já deu por hoje, mas os dois ainda estão ali juntos e resolve que não vão. E por isso tanta gente demora tanto tempo assim, talvez até naquele estado letárgico, de coma, e fica todo mundo feliz. Quem não quer que ela morre, ela também. Nesse ponto, tudo depende do quanto a alma deseja partir. Se não houver grande urgência aqui, a alma poderá dizer: está bem, você venceu, ficarei durante mais algum tempo. Mas se estiver muito claro para a alma que ficar não servirá aos objetivos mais elevados dela, que não há mais como evoluir por intermédio do corpo, ela o deixará e nada irá impedi-la, ou deverá tentar impedi-la. Então Deus dizendo, pode até ser, a alma não é assim tão também digamos, enérgica, a alma não é tão ela pode também fazer, tá bom, já que vocês querem continuar um pouquinho mais, mas isso se ela vê que ainda é possível evoluir com esse corpo. Se não, se ela entender que não tem mais nada a fazer para alcançar os objetivos mais elevados dela, aí com certeza ninguém pode impedi-la de partir. E corpo sem alma não existe. Corpo sem alma tá morto, não dá para continuar existindo nessa realidade. Está muito evidente para a alma que seu único objetivo é a evolução. Não está preocupada com os feitos do corpo ou o desenvolvimento da mente. Nada disso faz sentido para ela. Também está claro para a alma que deixar o corpo não é uma grande tragédia. De muitos modos, a tragédia é permanecer nele. Então você tem de compreender que a alma vê a morte de uma maneira diferente. É claro que também vê a vida de uma maneira diferente. E esta é a fonte de grande parte da frustração e ansiedade
que as pessoas sentem. A frustração e a ansiedade surgem quando elas não ouvem suas almas. Então aqui Deus, resumindo, porque é que as pessoas sentem frustração e ansiedade. Acredito que nesse momento da morte também, talvez fique tão frustrada, não consegui fazer nada do que eu queria, e uma ansiedade também, porque gostaria de continuar, de ter o corpo sadio de novo para continuar. E aí ele diz que porque a alma para a alma, só o único objetivo dela é a evolução. Ela não está preocupada com os feitos do corpo ou o desenvolvimento da mente. E ela vê a vida também de maneira diferente. E é por isso, por causa dessa diferença, é que acontece essa frustração e essa ansiedade. Vamos ver se o Neil Walsh entendeu. Como posso ouvir melhor a minha alma? Se a alma é realmente o chefe, como posso ter certeza de que receberei os memorandos do escritório dela? A primeira coisa que você poderia fazer é entender claramente o que a alma está buscando e parar de julgá-la. É a resposta de Deus. Eu julgo a minha própria alma? Perguntou Neil Walsh. Responde Deus. Constantemente. Eu acabei de lhe mostrar como você julga a si mesmo por querer morrer e também por querer viver. Realmente viver. Julga a si mesmo por querer rir, chorar, ganhar, perder e especialmente experimentar felicidade e amor. Tá aqui, segundo as palavras de Deus, nós somos os nossos maiores juízes. Nós nos julgamos o tempo todo e acredito de forma meio negativa, não é? Eu faço isso? Você tirou de algum lugar a ideia de que negar a felicidade e não celebrar a vida é devoção a Deus? Diz a si mesmo que a negação é uma virtude. E aí Deus mostra para ele pergunta, eu faço isso? Sim, você faz. De algum lugar você tirou a ideia de que negar a felicidade e não celebrar a vida é devoção a Deus. Não, eu devo sofrer aqui. Enquanto eu estou aqui, eu tenho que sofrer, só depois, ali quando chegar lá do outro lado, é que eu vou mostrar que eu fiz tudo direitinho, eu segui todos os dogmas e aí eu vou receber a felicidade. Não é isso que Deus está dizendo? E você diz a si mesmo que a negação é uma virtude. Está dizendo que isso é mal? Não é bom nem mal, é simplesmente negação. Se você se sente bem depois de negar a si mesmo, então em seu mundo isso é bom. Se você se sente mal, então é mal. Na maioria das vezes você não consegue chegar a uma conclusão. Nega-se alguma coisa porque diz a si mesmo que deve negá-la. Então diz que foi bom tê-la negado, mas não sabe por que não se sente bem. Nossa, Deus mostrando que, nossa, tá tudo essa confusão toda e ele entende. Quer dizer, se negar, ele pergunta, você está dizendo que é mal fazer essa negação? Não é bom nem mal, é relativo. É simplesmente negação. E se você se sente bem negando-se a si mesmo, então em seu mundo isso é bom. Mas se você se sente mal, então é mal. E na maioria das vezes você não consegue nem saber se sente bem ou mal. Nossa, tomara que Deus esclareça, né? Por esse motivo, a primeira atitude é parar de julgar a si mesmo. Descubra qual é o desejo de sua alma e realize-o. Faça o que a sua alma quer. O que a alma busca é o sentimento mais nobre de amor que você possa imaginar. Esse é o seu desejo, o seu objetivo, o objetivo da alma. A alma busca o sentimento, não o conhecimento que ela já tem, mas o conhecimento é conceitual. O sentimento é empírico. A alma quer sentir a si mesma e, portanto, conhecer-se em sua própria experiência. Então aqui, Deus voltando ali naquele ponto que ele diz que isso tudo só existe porque ele quer experimentar, experienciar através de cada um. Ele quer experienciar o outro lado. Então lá onde Deus vem, é tudo absoluto.
Então ele deu até o exemplo daquela luzinha, daquela estrelinha, onde ela é total brilho, brilho absoluto, onde é tudo absoluto. No livro que eu estou fazendo também, Renúncia, a personagem, a Alcione, ela mora lá em Sírios, onde há 3 sóis, é luz absoluta. Então naquele lugar ali, se acender uma velinha, como uma estrelinha ali, ela não vai conseguir ver o brilho dela própria. E aí, para experienciar a sombra, Deus criou tudo isso. E aí ele dizendo que é isso que a alma quer sentir a si mesma e, portanto, conhecer-se em sua própria experiência. O sentimento mais nobre é a experiência de união com tudo que é, ou seja, o sentimento do amor perfeito. Porque ali ele já disse ali anteriormente que o principal, a nossa primeira, o nosso primeiro estado de ser é o amor incondicional. O amor perfeito está para o sentimento, assim como o branco perfeito está para a cor. Muitos acham que o branco é a ausência de cor, mas não é. O branco é a combinação de todas as cores que existem. Da mesma forma, o amor não é a ausência de uma emoção, raiva, luxúria, inveja, cobiça. É a soma de todos os sentimentos que existem. O amor é tudo. Nossa, que profundo isso, né? Queria realmente entender exatamente, mas pelo que eu entendo, então exatamente o amor é tudo. Então, mesmo que a pessoa esteja ali entregue à raiva, luxúria, inveja, cobiça, a essência dela é amor, ela é amor. Então, por isso, não se julgar nem julgar o outro nessa realidade, luz e sombra, amor, ódio, dual, relativa. Cada um está fazendo a sua própria escolha e está em seu momento de expansão de consciência. Por isso, eu acredito, não julgar, a gente não está vendo o quadro todo, a pintura toda, e não julgar nem o outro, nem a nós mesmos. E aí, que lindo isso aqui, essa definição que ele dá. O amor, da mesma forma, o amor não é a ausência de uma emoção negativa, raiva, luxúria, inveja ou cobiça. É a soma de todos os sentimentos que existem. O amor é tudo. Sendo assim, para a alma experimentar o amor perfeito, deve experimentar todos os sentimentos humanos. Como algo que eu não compreendo pode despertar minha compaixão. Como algo que nunca experimentei pode merecer o meu perdão. Então, nós dois percebemos a simplicidade e a magnitude da jornada da alma. Finalmente, compreendemos o objetivo dela, experimentar tudo isso para poder ser tudo. Então, olha ele deixando claro, como é que se eu não compreendo, como eu posso despertar compaixão, se eu não sei o que é não ter, não é? A compaixão. Como algo que eu nunca experimentei pode merecer o meu perdão. Como é possível ser superior sem nunca ter sido inferior? Esquerda sem nunca ter sido direita? Sensível sem nunca ter sido insensível? Boa se isso nega o mal. Obviamente a alma não pode escolher ser alguma coisa se não há o que escolher. Para a alma experimentar sua grandeza, ela deve saber o que isso é. E não pode saber o que é caso só haja grandeza. E então a alma percebe que a grandeza existe apenas no espaço do que não é grandioso. Por isso, nunca condena o que não é assim, mas o bendiz, vendo nisso uma parte de si mesma que deve existir para que outra parte possa manifestar-se. Profundo e totalmente bem explicado. É claro que a função da alma é fazê-lo escolher a grandeza, o melhor de quem você é, sem condenar o que não escolhe. Essa é uma tarefa difícil que se prolonga por muitas vidas, porque você tende a julgar, a considerar uma atitude certa ou errada, ou insuficiente, em vez de bendizer o que não escolhe. Você faz pior do que condenar, tenta destruir o que não escolhe. Se há uma pessoa ou uma situação com a qual não concorda, você a critica. Se há uma religião que vai contra a sua, considera-a errada. Se há um pensamento que contradiz o seu, ridiculariza-o. Se há uma ideia diferente da sua, rejeita-a. Você comete um erro porque cria apenas metade de um universo e não consegue ao menos entender a sua metade
quando rejeita imediatamente a outra. Então, Deus mostrando que somos o todo, que tá tudo ligado. A história é lá do colar de pérolas, em que a pérolazinha, quando ela começa se volta para dentro dela, ela vê que o mesmo fio que passa dentro dela, passa dentro das outras. Então, se ela critica o outro, se ela não concorda com a forma como a outra pérolazinha tá se portando ali no colar, ela critica, ela está criticando ela mesma, pois é a mesma essência. Então, você comete um erro porque cria apenas metade de um universo, enquanto a gente está julgando e criticando a outra metade. E até aqui, super interessante o que ele diz, até aquela escolha certa ou errada que a gente fez, quando a gente tenta destruir aquilo que a gente não escolheu, ao invés de dar boas-vindas, ao invés de aceitar. Ao invés de aceitar como tendo sido, se a gente tem que subir do primeiro ao 10º andar pela escada, como tendo sido um dos degraus que nos fez chegar até lá. A gente teve que ir indo desde o início, um a um. Não adiantava a gente querer chegar lá em cima sem ir galgando degrau por degrau, se a gente não tivesse outro recurso, elevador nem nada. Então, gente, super interessante, muito interessante. Até vi, como eu gravo os vídeos antecipadamente para poder conseguir colocar da forma que eu decidi, que três por semana. Há bastante tempo, aí há algum tempo, a Patrícia, minha querida, disse que ia até fazer uma pipoquinha para poder ver, e eu acho que merece, Patrícia, merece sim, porque, nossa, Deus está sendo muito generoso, o Neil Walsh sendo muito generoso de estar compartilhando com a gente esse diálogo que ele está tendo com Deus, que é tão esclarecedor, não é? Então, todos vocês que estão acompanhando, muito obrigada, eu agradeço muito. Vamos continuar no próximo vídeo. Se você gostar e se você quiser compartilhar, curtir, comentar, muito obrigada. Se quiser dar uma entrada lá no meu canal, tem outros livros. Eu deixo a playlist desse completo aqui, se você quiser ver, se foi esse o primeiro que você estiver vendo. E se você estando lá no meu canal se sentir à vontade para se inscrever, se for leve para você, eu também te agradeço, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau!